Na arqueologia, é dado como artefato todo e qualquer objeto feito ou modificado por humanos em uma cultura arqueológica que evidencia a vida do ser humano em um passado remoto. Porém, nem sempre podem ser explicados ou entendidos pela ciência do mundo moderno. E hoje, nós do mundo desconhecido vamos mostrar os artefatos antigos que poderiam ser os maiores mistérios arqueológicos. Mas antes de conferir, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para que você não perca nenhum vídeo. Khat-Sebib. Quando falamos em um muro, o propósito atribuído a ele com certeza vem de segurança. Porém, este fator não se encaixa ao muro de Khat-Sebib, localizado na Jordânia. A muralha foi documentada pela primeira vez em 1948 pelo britânico diplomata Alec Kirkbride. Durante uma viagem de avião, ele viu o que chamou de muralha de pedra que atravessa o país sem uma função óbvia. E desde então diversas perguntas foram feitas. Como, por que e por quem foi erguido o muro? Hoje em dia, um grupo de arqueólogos da Jordânia trabalha em um projeto que estuda fotografias aéreas de vestígios da muralha, que vai do norte e nordeste do país ao sul e sudoeste, por uma distância de mais de 106 quilômetros. Hoje em dia, a estrutura se encontra em quase total degradação. Porém, se somarmos as esporas e a extensão da parede paralela, o comprimento total pode ser de até 150 quilômetros. Isso segundo os professores David Kennedy e Rebecca Bank. Quando a construção foi erguida, provavelmente tinha mais de 1,5 metro de altura e mais de 50 centímetros de espessura. Ao longo do Khat-Sebib, os arqueólogos também localizaram restos de 100 torres que medem de 2 a 4 metros de altura. Algumas delas foram construídas provavelmente após a edificação do muro. A única pista conhecida sobre a data de construção dessa muralha vem da cerâmica encontrada nas torres e em outros locais ao longo da parede. E a idade do monumento é estipulada de 312 a.C. até 106 d.C., durante as dinastias de Nabata e Aan. Acreditava-se inicialmente que a construção tinha sido erguida para servir de empecilho para exércitos inimigos, mas esta conclusão é sem lógica, uma vez que o muro não é autossuficiente e não há sinais de uma civilização neste lugar. Por isso, o mais provável é que tenha sido erguido para demarcação de território agrícola, pois traços de agricultura antiga a oeste da parede sugerem isso. Pedra de Koshno. A Europa é lar de inúmeras descobertas pré-históricas completamente envoltas em mistério, sendo uma das maiores delas a Pedra de Koshno. Ela foi descoberta em 1887 pelo reverendo James Harvey, perto da cidade de Clydebank, na Escócia. E a partir daí iniciou-se uma busca por um real significado que se atribuísse à mensagem oculta na pedra. A rocha tem marcas intrincadas que até agora só teve sua definição através de teorias que não foram comprovadas. A descoberta causou imensa comoção entre os moradores locais e isso gerou um grande aumento na peregrinação. Mas não é difícil entender o motivo, pois para cada 12 metros de comprimento e 8 de largura, existem centenas de espirais, pontos, círculos e semicírculos que datam em pelo menos 3.000 anos de idade. Com essa descoberta, os cientistas logo partiram para uma tentativa de desvendar o que estava escrito. Porém, na época, tudo o que pôde ser confirmado é que os antigos desenhos eram feitos com propósitos ritualísticos. Com a falta de novas informações, a grande placa de pedra foi enterrada em 1964 com a intenção de preservação. Mas em 2015, o túmulo foi reaberto para novas tentativas. E agora existe um projeto que estuda em larga escala os desenhos dispostos na Pedra do Koshno. Dessa vez, os primeiros a se pronunciarem foram os ufólogos, com a afirmação de que tudo trata-se de um mapa cósmico que foi deixado aqui por possíveis habitantes de outros planetas. Mas o fato é que não existe nenhum consenso entre os arqueólogos que retrate uma só ideia do que possa significar esta pedra. Hanumangada. Hanuman é um deus macaco do hinduísmo. E segundo essa religião, ele é na verdade uma reencarnação do poderoso deus Shiva.
que segundo lendas manifestou-se na Terra durante o período de Rama, que é um épico sânscrito atribuído ao poeta Valmiki, parte importante da crença hindu. Esse deus em questão tem um Gada, uma espécie de cetro que ajudava o deus nos seus afazeres e profecias. E há algum tempo atrás circulou na internet um fato que surpreendeu a todos. No Sri Lanka, um país situado no Oceano Índico, foi encontrado o Gada do deus Hanuman. E ele tem mais de 45 pés de comprimento, o que é cerca de 14 metros. Porém, depois da divulgação dessa informação, nada mais foi confirmado ou sequer dito sobre o assunto em qualquer site confiável, nem no Brasil, nem mesmo na Índia. A moeda de Maine. Em 1957, no segundo ano de escavações do sítio arqueológico de Goddard, um morador local descobriu uma pequena moeda de prata ao lado do arqueólogo amador Guy Melgren. Esta moeda foi descrita pelo Maine State Museum como o único artefato nórdico pré-colombiano com veracidade confirmada dos Estados Unidos. O artefato é tido como a moeda de Goddard, que trata-se de um centavo de prata norueguesa que data o reinado de Olaf Kyrre, um rei norueguês governante de sua própria pátria de 1066 a 1093 a.C. Embora uma intensa investigação tenha sido feita no sítio, não foi revelada qualquer evidência de um assentamento nórdico. Por esse motivo, várias especulações negativas começaram a ser feitas, e até hoje alguns acreditam que Guy Melgren enganou a todos ou foi enganado. O fato é que a moeda é verdadeira e estava em circulação até algum tempo depois de Cristo. Na época do achado, algumas dessas relíquias estavam à venda na internet. Por isso, não são poucos os que acham que a moeda foi, na verdade, implantada naquele lugar. Judakula Rock. A pedra de Judakula, ou Judakula Rock, para os americanos, fica localizada no oeste da Carolina do Norte e tem sido estudada por pesquisadores do mundo todo. No entanto, decifrá-la ainda parece uma matéria impossível, pois todas as linhas que foram ali esculpidas não parecem se encaixar com nada conhecido. Os sinais são tão numerosos que se torna difícil distinguir as formas individuais. O número e a densidade das inscrições sugerem que não foram esculpidas num único momento, mas em inúmeras fases posteriores, sendo as mais antigas de 10.000 anos atrás e as mais recentes de 3.000 anos. Mas, apesar do tempo, até hoje apenas hipóteses e teorias foram criadas para tentativas de solucionar esse caso. Sabe-se apenas que o lugar é considerado sagrado ainda hoje pelos índios da região. Artefato do Alasca. Em 2011, uma equipe da Universidade do Colorado, nos Estados Unidos, tropeçou em um artefato nada comum durante uma pesquisa de mudança climática pré-histórica em um estabelecimento de esquimó de 1000 anos de idade no Cabo Spanberg, no Alasca. O artefato encontrado consiste em duas partes divididas, sendo elas uma barra retangular que se conecta na segunda parte, que consiste em um semicírculo, que foi claramente quebrado quando ainda era um círculo completo. Essas informações foram catalogadas pelo pesquisador-chefe do estudo, John Hoffaker. Este objeto mede cerca de 5 centímetros por 2,5 de espessura, e ambas as seções são chanfradas de um lado e côncavas do outro. Isto indica que partiu de um molde inicial. Um pedaço de couro que ainda se encontra envolto no objeto revela algo impressionante, uma vez que sua data de radiocarbono é cerca de 600 anos antes de Cristo. Por sua característica, os arqueólogos supõem que o objeto tenha servido como uma espécie de fivela de cinto, que provavelmente foi usado em um arnês ou ornamento de um cavalo em uma viagem até o Alasca. A metalúrgica do bronze no Alasca é completamente desconhecida. Por isso acredita-se que o artefato tenha sido produzido no leste asiático. Isso refletiria em um comércio de longa distância, dos centros de produção da Coreia, China, Manchúria ou no sul da Sibéria. Isso seria considerado plausível, uma vez que nesses lugares as pessoas começaram a fundir bronze há milênios. Outra alternativa também seria se alguns dos primeiros esquimós Inupiat no noroeste do Alasca, que migraram para o Alasca da Sibéria há cerca de 1.500 anos, poderiam ter trazido o artefato consigo do outro lado do Estreito de Bering, por ser considerado algo extremamente valioso ou diferente para aquela época.
O que mais te surpreendeu dentre todos esses achados? Conte pra gente aqui nos comentários. E não se esqueça de conferir os vídeos anteriores do canal. Muito obrigado por ter assistido a esse vídeo e até a próxima.